Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De nossa Mãe, Maria Santíssima. Salve Maria Imaculada. Chamo Emerson Luiz, membro da comunidade católica Glória de Maria. E hoje, 26º dia, nós vamos falar sobre a obediência. A obediência é a virtude que nos leva a submeter a nossa vontade à de Deus e à dos superiores, que representam Deus. A primeira obediência a devemos a Deus, nosso Pai e Criador. Do Senhor é a terra e tudo quanto contém. Se somos suas criaturas e seus filhos, devemos a Ele toda a obediência criatorial e filial. Todas as criaturas te servem, diz o Salmo 118. A obediência a Jesus é ligada à redenção. Ele nos resgatou com seu sangue. Por isso lhe pertencemos. Somos seus e devemos obedecer os seus divinos desejos. Não sois mais vossos, porque fostes comprados a caro preço. 1 Coríntios 6:20. A obediência aos superiores é ligada ao fato que eles são os representantes de Deus. Sabemos bem que Deus não nos governa diretamente, mas através dos seus delegados, que ele faz partícipes de sua autoridade. Não existe autoridade que não venha de Deus. Por isso, a desobediência aos superiores é sempre uma desobediência à autoridade de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao ordenamento feito por Deus. E aqueles que resistem procuram por si mesmo a perdição. Romanos 13, isso. Jesus usa uma expressão ainda mais forte e até mais preciosa. A obediência aos superiores coloca-nos em relação direta com Ele. Quem vos escuta, escuta a mim. Quem vos despreza, a mim despreza. As obediências que operam milagres e as desobediências que os impediram confirmam as palavras de Jesus. Quando São José Cotolengo soube que tinha um grande número de filhas doentes e que não se sabia como fazer para o serviço da pequena casa, deu ordens precisas que as freiras se levantassem para o serviço da casa. As irmãs se levantaram e se acharam curadas. Uma só não quis levantar-se por temor e não se curou. Depois até acabou fora do instituto. Olha que lindo isso. As freiras estavam doentes, mas já não tinha quem fizesse mais o serviço. São José pede para que elas se levantem. E elas, por obediência, se levantam e ficam curadas. E justamente aquela que não quis se levantar por temor, porque estava enferma, foi justamente ela que não se curou. E depois até saiu da ordem. Quando São Francisco de Assis e Santa Teresa d'Ávila recebiam nos êxtase qualquer comunicação, estavam prontos para renunciar a tudo, se os superiores decidissem de modo diverso, porque na palavra do superior existe a presença de Deus sem engano, enquanto na visão ou na locução existe sempre uma margem de incerteza. Uma vez, não me lembro se foi São José Cupertino, não me lembro se foi ele, ou se foi São Luís Gonzaga, que estava em êxtase, então levitava. E aí ele estava encarregado do almoço aquele dia. E todos os freios com fome, né, os monges com fome, e ele puxavam ele, cutucavam ele, né, e nada. Foram no superior e disseram que eles estavam com fome e o santo estava levitando. E o superior veio e quando disse, somente pronunciou o nome dele, ele já sai do êxtase e desce de novo. Parou de levitar. Somente por ouvir a voz do seu superior. É claro que os superiores devem exercitar a autoridade só como delegados de Deus. E nunca devem mandar
o que seja contra a lei de Deus. Não podem ser delegados de Deus quando mandassem o pecado ou não impedissem mentir, roubar, abortar, blasfemar. Nestes casos, eles são delegados de Satanás e não podem e não devem ser obedecidos. Em todos os outros casos, porém, precisamos obedecer, mesmo quando isso nos pesa ou repugna, mesmo quando quem manda fosse odioso ou faccioso. Servos, obedecei os vossos patrões, embora turbulentos. 1 Pedro 2,18. Na vida de Santa Gertrudes, se lê que, por um certo período, teve uma superiora de humores muito difíceis. A santa rogou ao Senhor para que a fizesse substituir por outra mais equilibrada. Mas Jesus lhe respondeu: não, porque os seus defeitos a obrigam a humilhar-se todos os dias diante de mim. De outro lado, a tua obediência nunca foi tão sobrenatural como neste tempo. É claro que a alma da obediência é a fé sobrenatural. São Maximiano Maria Kolbe dizia que a obediência é um mistério de fé. Somente quem sabe ver o superior, o representante de Deus, sabe obedecer e sabe abraçar a vontade de Deus, mesmo quando custa. Sobretudo quando custa, porque a verdadeira virtude da obediência é aquela que se exercita no sacrifício. Jesus mesmo, diz o apóstolo, aprendeu dos sofrimentos e a obediência. Quantas vezes nos custa obedecer em silêncio às coisas dolorosas? Durante a paixão, Jesus, ao invés de se defender, se calava. São Domingos Sábio, rapaz eficiente e estudante aplicado, foi falsamente acusado diante do mestre de uma feia travessura. O mestre, muito surpreso, foi obrigado a chamá-lo severamente a atenção. Domingos não se revoltou. Quando o mestre descobriu a verdade, o chamou e lhe perguntou por que não disse a verdade. Por 2 motivos, disse. Porque se tivesse dito quem era o culpado, ele teria sido expulso da escola, porque não era a primeira vez que estava em delito, enquanto para mim era a primeira vez. Além disso, me calei porque até Jesus, acusado injustamente no Sinédrio, se calou. Olha a paciência dos santos. E a obediência, né? Quem não lembra do último episódio doloroso que aconteceu a São Geraldo Magela? Caluniado infamamente, foi castigado severamente por Santo Afonso. Suspenderam-lhe a comunhão, foi transferido e tratado como um pecador, e se calava e obedecia. Quando se descobriu a verdade, Santo Afonso pôde dizer que este episódio bastava para garantir a santidade extraordinária de São Geraldo. A obediência crucificou Jesus, obediente até a morte, e Jesus se calava e rezava. A obediência crucificou os santos, e eles também se calavam e rezavam como Jesus. Maria nos deu o exemplo imitável de Jesus até no obedecer. As primeiras páginas do Evangelho de São Lucas se abrem com o Fiat, que é faça-se, de Maria ao anjo Gabriel. Ela obedeceu humildemente ao enviado, ao representante de Deus, aceitando coisas humanamente inconcebíveis, como a concepção virginal do Verbo Filho de Deus e a maternidade divina, e coisas dolorosas, até a pior tragédia de uma mãe, oferecer o próprio filho ao assassino. Maria foi obediente até a ordem de Augusto para o recenseamento, obedeceu à lei da apresentação e purificação, obedeceu ao fugir para o Egito, obedeceu ao voltar do Egito para Nazaré. A encontramos, enfim, no Calvário, a consumar na angústia o seu fiat, faça-se. A obediência no Calvário foi propriamente a espada que lhe transpassou a alma. A obediência à vontade de Deus, sem reserva. Faço sempre o que é de seu agrado. Esta é a atitude do verdadeiro obediente, garantido pela obediência dolorosa, amado como aquela jubilosa, até entre os sofrimentos naturais. Não a minha, mas a tua vontade se faça. Lucas 22:12. Quando São José Calazans foi caluniado e perseguido pelos seus discípulos,
quando o velho enfermo foi preso e levado aos tribunais, e quando perto da morte foi expulso da congregação e viu a congregação devastada por ordem do próprio vigário de Cristo, ele curvou a cabeça e aceitou esta corrente de sofrimentos, murmurando: agora e sempre seja bendita a santíssima vontade de Deus. Quando Santo Afonso de Ligório, aos 80 anos, foi caluniado por um dos seus filhos e foi expulso da congregação pelo próprio Papa, ele, o grande apaixonado, o enamorado defensor do Papa, superava o sofrimento mortal, gritando a si mesmo com a testa no chão, aos pés do altar: o Papa tem razão, o Papa tem razão. Esta é a obediência que crucifica como crucificou Jesus à cruz. O santo é aquele que se deixa crucificar. Nós, ao invés, quantas desculpas, quantos compromissos, quantas fugas para evitar qualquer peso e aborrecimento que a obediência possa trazer. Mas se assim fizermos, é impossível amar, porque se me amais, diz Jesus, observai as minhas ordens, embora dolorosas. Primeiro voto de hoje, meditar a paixão e morte de Jesus. Segundo voto, oferecer o dia pelos superiores. Terceiro voto, pedir a Nossa Senhora a virtude heróica da obediência. Fique com Deus e salve Maria.